Boa tarde, estamos começando mais uma live pelo Facebook, aqui no Amazonas Atual. Hoje, nesta quinta-feira, 8 de novembro, a gente convidou o deputado José Ricardo para essa entrevista. O deputado José Ricardo foi o deputado federal eleito no Amazonas e com a maior votação. Essa foi a maior votação da história? Ou... Não foi. Foi deste ano, né? Nessa deste eleição. ano. Na eleição passada, o mais votado teve 200 e pouco mais mil. de 200 mil. Mais de 200 mil votos. O deputado José Ricardo, que é deputado estadual, foi eleito com 197.270 votos. Foi surpresa essa votação em meio a essa onda de antipetismo, de mudança na política, de novidades? Para o senhor foi surpresa? Boa tarde, Valmir. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Amazonas Atual. Uma satisfação poder estar aqui mais uma vez, poder conversar com todos que estão aí acompanhando as atividades. Então, o resultado da eleição, a gente fica muito agradecido à população, 197 mil votos em todo o estado. É uma votação realmente que surpreendeu. A gente estava numa expectativa de ter uma votação suficiente para poder estar disputando a vaga para federal, porque a aliança nossa, a primeira aliança foi com o PSB e mais os partidos que estavam aliados com apoio ao Davi Almeida, e depois houve a decisão judicial do PT sair dessa coligação e ficar junto com o PCdoB. E o PCdoB tinha candidatos a federal, nós também tínhamos outros, mas não talvez com a possibilidade de ter uma votação expressiva suficiente para a gente atingir o coeficiente eleitoral. Então havia uma preocupação de poder eu ter uma boa votação, os demais também terem, e a gente está concorrendo, se não fosse pelo coeficiente eleitoral, mas pela nova regra, que é da média, né, feita uma média, onde mesmo quem não atinge o coeficiente eleitoral, ele concorre às vagas remanescentes, que aliás é uma regra muito positiva para essa eleição que nós já tivemos vigorando. Essa votação, o senhor recebeu 197 mil, foi suficiente para a sua eleição, ou o senhor ainda contou com o apoio de votos dos partidos da coligação? Não, nós tivemos a legenda, né? Tivemos 249 mil votos, se não me engano, atingimos a legenda. Eu sozinho não atingi, com a legenda, coeficiente, né, melhor dizendo, né? O coeficiente eleitoral foi em torno de 220 mil votos. Então, só a minha votação não iria eleger através do coeficiente, mas, pela média, só a minha votação iria garantir uma das vagas. Mas, mesmo assim, a coligação atingiu o coeficiente, suplantou, né? Isso significa que nenhum dos eleitos atingiram o quociente eleitoral, né? Não, ninguém. Todos dependeram da aliança, dos votos do partido, né, dos candidatos da coligação. Eu busquei ali no TSE também, o seu gasto de campanha foi R$432 mil, né? Tem o estimado, tem o valor, em termos de valores, e tem a parte estimada, né? Mas 432 é que está registrado como despesa. Sim. Né? E aí tem a estimada que o senhor diz, são as doações, serviços prestados. No caso, pessoas que trabalham voluntariamente, né? Eventualmente a utilização de veículos e locais, mas principalmente veículos e pessoas, né? Computadores, né? Computadores meus, estimado. Mas o principal foi o repasse do partido, né? A nível nacional, o partido repassou um valor para ajudar nas campanhas dos candidatos a deputados federais. Foi 409 mil só para a sua campanha esse valor, ou foi para... Especificamente em recursos foi 390 e pouco, e teve a parte a nível local, né? Do fundo aqui a nível local, por conta da confecção de materiais que o PT também dividiu. Tem também ali a doação própria, foi 22 mil... doações de pessoas amigas. E 40 mil de pessoas físicas. Eu acho que um dos poucos nesse 40 mil está incluso o estimado também. O estimado. Tem a parte de valores, foi um pouco mais de 20 mil, realmente em valores, de pessoas que colaboram. Eu tenho muitos amigos que colaboram desde a primeira eleição. A primeira eleição foi em 1996.
Essa foi a minha 11ª campanha que eu participei. Então, tem pessoas que me ajudam desde a primeira eleição, ajudam financeiramente, com colaboração. R$500, R$100, R$1.000, sempre desse jeito. E o que é? Tem R$4.000 de financiamento coletivo, é aquela doação pela internet? Da internet, a vaquinha, né? Da vaquinha virtual. Eu me inscrevi também, eu procurei fazer essa experiência, eu acho que ela ainda não é muito divulgada, das pessoas fazerem a doação desta forma, mas já valeu, foi um valor que entrou e eu pretendo, claro, se em outras eleições isso puder ser mais dinamizado, acho que é um caminho bom para a pessoa física que tem o seu candidato, que gostaria que ele ganhasse, pudesse também financiar desta forma, né? Agora, o senhor deixa a Assembleia Legislativa no final do ano e assume ali, fica até final de janeiro, né? Final de janeiro, os mandatos e aí, do Estado. Em fevereiro assume o 1º de fevereiro. O cargo de deputado federal, o mandato. O que muda na sua atuação política? Olha, no geral, eu vou continuar na mesma linha. Na mesma linha, no caso como parlamentar, eu sempre coloquei da seguinte forma: o trabalho do parlamentar ele tem o lado legislativo, a função legislativa, projetos, apresentação de projetos, debater os projetos, a Constituição, as leis, etc. E o outro lado é a questão fiscalizatória, é a função fiscalizatória, é cobrar, é fiscalizar, é denunciar quando necessário também, que eu acabo apresentando muitas denúncias porque eu recebo muitas denúncias também. E a gente encaminha para os órgãos competentes que têm vamos dizer assim, as prerrogativas para fazer investigações, por exemplo, quando se refere a denúncias em relação a ações públicas, contratos, possível desvio de dinheiro público. Então, eu pretendo continuar. Lógico, primeiro preciso ver o funcionamento da estrutura legislativa, né, lá no Congresso, no caso da Câmara dos Deputados, tem um regimento próprio, logicamente tem outra dinâmica também, diferente do Estado. Até porque lá você tem menos espaço até para se manifestar. São muitos deputados, o tempo é menor e, portanto, não vou ter certamente o mesmo tempo que eu tenho aqui na Assembleia Legislativa, onde todo dia eu estou na tribuna. O deputado Francisco Praciano, ex-deputado Francisco Praciano, do PT, deixou a Câmara dos Deputados reclamando muito que ele disse que ali não dava para você exercer um mandato digno por conta dessa situação que o senhor acaba de falar, né? Que é muita gente para fazer um pronunciamento, para apresentar um projeto de lei, para conseguir levar esse projeto à votação, então é muito difícil você ser um parlamentar. Ele tinha razão nessa questão, né? Porque ele estava acostumado como vereador todo dia ele ia para a tribuna, né? Na Câmara Municipal. A mesma coisa eu também, estou acostumado, né? Todo dia ir para a tribuna, tem tempo para isso, o tempo próprio, né, do partido, não é um tempo tão grande, mas ele tem. E a diferença é isso, é que como você tem uma bancada, o PT tem a maior bancada de deputados federais, então, certamente, quem mais fala são as lideranças, há um revezamento também. Eu estive conversando com o líder do PT, o deputado Paulo Pimenta, que é do Rio Grande do Sul, foi reeleito também, e ele falou dessa dinâmica que o PT tem, ele dá muito espaço para os parlamentares para poder se manifestar. Então, há um revezamento também de falas, determinados projetos do governo, e existe um tempo diariamente, é um tempo muito pequeno, de uns 2 minutos, mas o deputado tem que se inscrever muito cedo e esperar à tarde o momento certo para ser chamado. Então, o senhor vai se mudar com tudo, a família vai para Brasília? Não, na verdade, vamos continuar morando aqui, a família vai permanecer. Eu devo ir lá, a tendência é toda semana estar fazendo essa ponte aérea. Entendi. Essa eleição, todo mundo dizia que, inclusive os partidos contrários ao PT diziam que o PT ia ser varrido, e nas redes sociais a gente viu muita gente dizendo que o PT tinha acabado ali, a história dele, mas o partido conseguiu ainda eleger a maior bancada na Câmara dos Deputados, né? São 56 deputados, o partido que ficou em segundo lugar foi o PSL, do presidente eleito Jair Bolsonaro, que teve 52 deputados eleitos. Qual é a avaliação que o senhor faz dessa campanha e do resultado para o PT?
Realmente, o PT sofreu uma campanha muito forte, né? Continua ainda até hoje, da grande mídia nacional e daqueles setores políticos e empresariais que se uniram para derrubar a presidenta eleita, né? A Dilma. O golpe de 2016, ele começou com a insatisfação de quem perdeu a eleição em 2014, que foi o Aécio Neves, o PSDB. PSDB e PMDB se uniram e junto com outros partidos, para derrubar a presidenta eleita, né? Tramaram, fizeram esse golpe com apoio do judiciário, setores do judiciário. Mas a ideia era acabar com o PT, né? Na verdade, o objetivo é acabar com o PT, inviabilizar as candidaturas, inviabilizar a eleição, no caso do Lula, e conseguiram impedir do Lula ser candidato. A única coisa, impedir que o Lula fosse candidato, só. Fora isso, não impediram o PT continua firme. O PT não só elegeu a maior bancada federal, porque o PT é um dos poucos partidos que é partido político que tem no Brasil, né? Você não é um partido criado ali na esquina. E partidos que, inclusive nessa eleição, cresceram muito, mas foram criados ali, ninguém sabe nem o que é esse partido, né? Mas no caso PT, do PSL? O partido do presidente é um partido, se você perguntar dos militantes, não sabe nem o que é, né? É uma criação, uma ficção. O PT é um partido político porque ele está enraizado na vida do povo, um partido popular. Se não fosse assim, realmente qualquer vento ia derrubá-lo. Mas não é só isso, Valmir. Não foi só a maior bancada federal. O PT também tem uma grande bancada de senadores. O PT elegeu o maior número de governadores, 4 governadores foram eleitos no PT. O PT tem a segunda maior bancada de deputados estaduais no Brasil. E quando você soma todos esses cargos eleitos agora, o PT está em primeiro lugar, com 156 eleitos. Depois você tem o MDB, com 145, e em terceiro o PSL, que é o partido do presidente eleito, né, com 137. Então o PT foi um dos grandes vitoriosos nessa eleição. Você vê que o Lula estava em primeiro lugar nas pesquisas. E o Lula, se tivesse candidato, ele ia ganhar no primeiro turno, ia ganhar disparado, não ia só ganhar, ia ganhar disparado no primeiro turno. Inviabilizaram o Lula, o Haddad ficou no lugar dele, o Haddad começou com 4% das pesquisas, cresceu de forma extraordinária, chegou no segundo turno, e no segundo turno, se tivesse agora uma semana a mais de campanha, tivesse uma semana a mais, o Haddad ia ser eleito presidente da República. Porque nos últimos dias o crescimento do Haddad era notório e o outro candidato estava desaparecido, né? Porque o outro candidato não participou de debates, ficou, né, intocado na sua casa e, portanto, não tinha debate. Ninguém sabia das propostas, como até hoje não se sabe quais são as propostas para a saúde, segurança, educação do presidente eleito. Do Haddad, não. O Haddad fazia questão de rodar o Brasil, de debater, de falar claramente. E, portanto, o PT foi o grande vitorioso diante de um quadro adverso. E, portanto, nós vamos continuar essa luta. O PT está firme, vai ser partido de oposição, acho que essa é a função nesse momento, e vai continuar, a nível de Brasil, discutindo o projeto de desenvolvimento, de inclusão social, de combate à desigualdade social, né? Eu acho que esse é o foco. O partido existe para isso, né? Existe para isso, não é só para ganhar a eleição. Agora, deputado, durante a campanha se bateu muito nessa tecla dos meios de comunicação de que o PT deveria fazer a meia-culpa, principalmente pela onda de corrupção que o país viveu, né, principalmente a partir de 2012, ali, quando tem início a Operação Lava Jato, e até hoje, até a prisão do Lula. Qual é a avaliação que o senhor faz dessa questão da corrupção? Não é porque hoje, quando fala assim PT, você já associa a corrupção, né? Qual é a avaliação que o senhor faz disso? Quem associa é quem tem interesse de fazer isso, né? Quer dizer, toda uma campanha para criminalizar um partido, para enfraquecer um partido, ele teve uma repercussão. Então, tem muita gente desinformada, né? Você vê que antes do PT, antes do Lula assumir, tinha o Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. 8 anos. Foi um período de grande corrupção,
né, de entrega de patrimônio público para os estrangeiros, para as privatizações, com grandes esquemas, que, aliás, o Sérgio Moro, na época, foi juiz também, ele facilitou a vida de muita gente naquele período. Então, assim, ninguém está cobrando do Fernando Henrique Cardoso uma meia-culpa, ou um reconhecimento, né, ou uma avaliação, né? Não existe. Por quê? Porque nós temos o problema da corrupção que está inerente, está na sociedade. E tem muita gente que fala do combate à corrupção, mas ele mesmo estava envolvido, né? Você sabe que o Bolsonaro está na lista, né, que recebeu dinheiro, né, das empresas envolvidas na Lava Jato. PSDB aqui no Amazonas, o Arthur Neto, o filho dele, está lá na lista da Lava Jato. E quase todas as lideranças do PSDB nacional estão lá. E eu acho que é engraçado que ninguém cobra nada do PSDB, parece que não existe, né? Você sabe que a maior quantidade de parlamentares federais que estão na lista da Lava Jato, que estão respondendo processo, é do Partido Progressista, PP. E ninguém fala do PP, né? Depois tem o DEM, tem outro. O PT parece que tem 6 políticos que estão lá. O outro tem 30, 40, né? Mas então o problema não é o PT, o PT não criou a corrupção, pelo contrário, foi o governo do PT que mais combateu a corrupção. E isso incomoda o pessoal. Mas, né? Incomoda. Deputado, o PT, principalmente a gente falando da Lava Jato, vamos falar da corrupção na Petrobras, né? O PT era o partido que estava no governo e tinha o poder de indicar os dirigentes da Petrobras. Não é o PT, não, né? É que se mistura partido com o governo. O presidente, né, da República, eu era do PT. O PT não, né, indicava ninguém. Sim, o presidente que era do PT. E isso não agrava a situação do partido por ele ser... lá na Petrobras... Por ele ser o dirigente do país? Na Petrobras você tem uma história de dirigentes da Petrobras que passam por vários governos, né? Vários dos que foram denunciados são pessoas que já vieram do governo Fernando Henrique Cardoso e permaneceram. Gente ligada ao PMDB, muita gente do PMDB. O PMDB sempre foi o partido que estava ligado ao governo, antes Fernando Henrique, depois junto com o Lula. Então muitas figuras já estão há muito tempo, funcionário de carreira, né, envolvido em corrupção, e estourou nesse período nas investigações. Eu sempre digo que a Lava Jato, no aspecto de mostrar a corrupção empresarial, ela foi muito importante, porque se fala só do agente público. E o empresário, que paga propina, né, que usa todos os meios ilegais para poder ganhar licitações, obras grandes, como o caso da Petrobras. Se a gente analisar bem a Petrobras, o período de maior crescimento foi exatamente nesse período, de investimentos. Só você pegar o que era a Petrobras em 2002 e o que era a Petrobras em 2015, só para colocar um período assim, de crescimento, de investimento, de geração de emprego, porque a Petrobras é uma empresa que sempre foi muito investiu em tecnologia, né? Agora, a corrupção tem que ser combatida. Eu acho que não importa, seja o governo que for, e o interessante é que tinha gente de todos os partidos envolvidos, né? Mas o foco foi o PT. Eu repito, o PT tem 6 políticos respondendo processo. Eu entendo a sua... se você vai falar, sim, o PT dá a impressão que tem 2 milhões de filiados envolvidos em corrupção. Não é o PT. Quem fala que é o PT são as pessoas de outros partidos tentando derrubar o PT. 2 milhões de filiados. E você tem 6 pessoas respondendo processo. Eu acho que tem algo errado quando fala do PT, né? Não, mas olha... Senão a do PMDB. Se tem 10 pessoas do PMDB envolvidas, você vai dizer que o PMDB é o partido da corrupção? Eu acompanho a política desde 18 anos, quando eu entrei na universidade. Eu me envolvi... Até antes disso, né? Eu já acompanhava um pouco a política. E o PT tinha um discurso anticorrupção antes de entrar no governo. Eu me lembro que com um ano de governo, numa avaliação feita pelo José Dirceu, que era ministro da Casa Civil, ele dizia o seguinte: o PT não rouba e não deixa roubar. Uma frase que me ficou até hoje na cabeça. Um dia desses eu escrevi um artigo sobre isso, né? O PT não rouba e não deixa roubar. Ele deixou roubar e roubou. Nesse período... quando você fala PT, dá a impressão que o partido... Não, eu tô nunca... falando isso porque foi a frase do Dirceu, né?
Claro que eu reconheço, eu não tenho nenhum sinal de que o senhor cometeu alguma ilegalidade como parlamentar. É porque o discurso é assim, quando é alguém do PMDB, não se fala que o PMDB é corrupto, PMDB roubou. Lá se fala o Temer, lá se fala o nome das figuras. Quando se fala do PT, se fala do PT, da instituição. Não se fala das pessoas. Por quê? Porque esse é o discurso para destruir a instituição. Você não vai falar, se alguém aqui dessa empresa tiver envolvido em corrupção, se falar todo dia da empresa, dizer que a empresa é a que é a patrocinadora, né? E por é a mesma história. Por que o senhor acha que há esse discurso contra o partido? Porque é o partido que ousou, né, através das várias políticas públicas, tentar mudar o país, as políticas sociais. É um partido que, com seus projetos, uma vez no Poder Central, levou adiante projeto de inclusão social. Isso mexe muito. O pessoal não aceita que foi o período que mais se gerou emprego. Tanto que o presidente eleito está querendo mudar a metodologia do IBGE. Por quê? Porque o IBGE está mostrando a realidade atual de desemprego e mostrou a realidade do período em que o Lula foi presidente e a Dilma foi presidente, né? Que nós tivemos um crescimento do emprego. Em dezembro de 2014, tivemos o menor desemprego da história do Brasil. Foram 12 anos de crescimento da economia no Brasil. Então, isso dói para a elite, que nunca aceitou que um trabalhador, que um operário pudesse ser presidente da República e dar certo. Foi período de crescimento das reservas internacionais, período de grandes investimentos na infraestrutura do nosso país, foi investimento de grandes obras. Essa é a razão. Essa é a razão, é destruir. Como é que pode um pobre agora comer todo dia? É o que o Lula sempre dizia. Ele disse que eu não consigo entender, eu não sabia que trabalhar para garantir a comida diária do mais pobre fosse incomodar tanto a elite brasileira, que só de sobra joga toneladas de comida todo dia fora. Então é isso que incomodou. É uma questão ideológica, é uma questão de classe também. Essa é a realidade. Como é que pode agora no Brasil o mais pobre sair viajando, comprando carro, melhorando o poder aquisitivo, uma política de salário mínimo de valorização, ou seja, de aumento real todo ano. Isso significou mais recursos da própria economia. Eu não consigo entender, agora a minha lógica até de economista, que sou economista, sempre trabalhei prestando serviço. Como é que o empresário reclama do período Lula? Foi o período que ele mais ganhou dinheiro. Né? Não tem lógica. A lógica é ideológica, ou seja, de que não aceita. Tem empresário do comércio aqui do Amazonas que falou na minha cara, né, que ele é direita, mas não falou agora não, ele falou naquela época. Ele estava ganhando dinheiro, mas no fundo ele não aceitava que ele estava ganhando dinheiro num governo progressista, um governo que estava olhando os mais pobres. Os mais pobres que tinham dinheiro para comprar na loja deles. É o empresário aqui do Amazonas de Manaus. Aí. Ele estava incomodado com isso, mas os clientes estavam comprando na loja dele graças ao aumento do poder aquisitivo. Então, você pode dizer o nome desse empresário? É uma questão de ética, né? A gente fica debatendo, mas essa é uma lógica de muitas pessoas, né? Agora, repito, a questão da corrupção ela tem que ser combatida. É interessante que nós temos que fortalecer as instituições. O período Lula foi o período de fortalecimento da Polícia Federal. Eu fico admirado quando um policial federal fala grosso contra o Lula e o período Lula. Mas foi o período que mais se investiu na Polícia Federal, porque antes ele estava de mãos amarradas. Agora parece que os novos policiais federais, eles acham que agora estão descobrindo o Brasil. Né? Olha a história. E veja a quantidade de operações da Polícia Federal que antes não podia investigar nada, mas no período Lula investigavam tudo e todos. Tudo e todos. Eu quero ver agora. Porque depois que o Michel Temer assumiu nesse golpe, cadê a Polícia Federal? Estou preocupado com o Lula. Com o Lula. Eu quero que a Polícia Federal seja fortalecida, que aliás eu defendo que aqui no Amazonas, falar que nem o Praciano, não dá para aceitar que em Fortaleza você tenha 10 vezes mais policiais federais do que no Amazonas, né? Aqui para atuar na fronteira, enfrentar o narcotráfico, que essa era a proposta do Haddad. O Haddad, a ideia dele era
federalizar o combate ao crime organizado. E, para isso, fortalecer muito a Polícia Federal. Eu acho que tem que fazer... Esse é um caminho adequado. Eu já entro, então, nessa questão do novo ministro, né, do ministro anunciado aí, o Sérgio Moro. O senhor tem alguma expectativa de que ele amplie esse trabalho de combate à corrupção? Não, ele provou agora que é uma pessoa que não dá para confiar. Ele é vamos dizer, a negação da justiça, né? É uma decepção para o mundo e para o Brasil, porque, imagina, é um juiz de forma implacável perseguindo uma pessoa, né, que é o Lula, inviabiliza a eleição e depois a pessoa que ganhou, graças a essa atuação dele, convida ele para ser ministro da Justiça. Ele aceita. Então é uma pessoa que não dá para levar a sério. Está claramente que uma perseguição ao Lula, que a missão dele era exatamente essa, né? Somente essa. E agora ele quer ser ministro da Justiça. Para quê? Perseguir. Ele vai ser o ministro perseguidor, né? Por quê? Porque ele não esconde, nem o presidente eleito e eles querem criminalizar os movimentos sociais. Polícia Federal vai ser usada para perseguir quem luta por direitos. Se ele manter a mesma postura, o mesmo pensamento, o mesmo, né, encaminhamento que ele adotou na justiça, parcial. Imagine, um juiz está de férias, ele estava de férias na Europa, mas na hora que aqui um desembargador decidiu, né, soltar o Lula, de férias, desistiu das férias para mobilizar demais desembargadores para impedir que o Lula pudesse ser libertado. Isso não é juiz, isso é um algoz, isso é um perseguidor. Uma pessoa dessa com um poder agora executivo, com instrumentos na mão, vai ser um desastre. Vai ser um perigo para o Brasil. As pessoas vão ter que ficar com medo. Essa é a preocupação de muita gente. Que regime é esse que nós vamos ter aí? Com figuras como essa, de perseguição. Quantos jornalistas serão perseguidos se forem falar alguma coisa contra ele? Qual vai ser a linha de oposição que o PT vai adotar? Nacionalmente, na sua opinião? Eu acho que o PT ele é muito propositivo, né? Eu acho que o partido discute muitas questões. Por exemplo, a questão agora da reforma da Previdência, que é um projeto que o presidente ilegítimo Temer está querendo aprovar no Congresso. Agora o novo governo está querendo ter uma proposta talvez até diferenciada, mas continua sendo propostas, pelo pouco que a gente viu, que vai prejudicar os trabalhadores, essa é a verdade. Inclusive, nós vamos ontem o governador eleito do Rio de Janeiro disse que teve uma conversa com o presidente Michel Temer e o Temer disse a ele que poderia fazer as mudanças na Previdência, a reforma da Previdência, sem passar pela mudança na Constituição, né? Sem uma PEC, com outras medidas que não precisaria mexer na Constituição. É possível fazer isso? Olha, bom, eu não tenho toda a legislação que envolve a Previdência, né, para poder afirmar, mas com certeza tem vários aspectos que são leis, né, e através de medida provisória ele pode fazer uns encaminhamentos, mas tem outras que dependem. A boa parte, o cerne da questão da Previdência depende também de alterações na Constituição. Existe uma questão que é discutida, que é o financiamento da Previdência. Ora, o conceito que está na Constituição é o seguinte, é a Seguridade Social. Então, a Seguridade é composta da Previdência, da Assistência Social e da Saúde. As três compõem a Seguridade Social. Como ela é financiada? Aí tem um rol de impostos e de contribuições sociais. Hoje, no Brasil, essa arrecadação ela é suficiente, ela é até superavitária, se ela for destinada a garantir a Seguridade Social. É um superávit. Tem ano que é 11 bilhões, tem ano que é mais de 50 bilhões. Agora, quando você vai olhar só a Previdência, é a parte da arrecadação, que envolve as contribuições para a Previdência, seja do segurado, seja da parte patronal, aí você tem um déficit. É esse déficit que eles estão sempre questionando. Ora, o déficit só existe por quê? Porque a parte patronal não é recolhida.
na sua integridade. A CPI da Previdência que ocorreu no Senado, que agora recentemente saiu o resultado, que, aliás, você escreveu um artigo sobre isso, né? Mostra essa realidade. Na verdade, a sonegação é enorme. Com isso, claro, você tem uma arrecadação menor defronte os pagamentos das aposentadorias que são pagas. Mas se você olhar o todo da Seguridade, você tem os recursos das outras contribuições que cobrem. Então, nós temos que combater a sonegação e, ao mesmo tempo, garantir a ampliação da Seguridade, que envolve saúde, principalmente, e a própria assistência social. E combater essa sonegação. Eu acho que aí tem que ter instrumentos mais efetivos em relação a isso. Esse mau empresário, estamos preocupados com a corrupção. A corrupção, segundo a Fiesp, né, que não é uma entidade com grande credibilidade, mas vou me utilizar do dado da Fiesp, ela diz que a corrupção leva 100 bilhões de reais por ano. A Fiesp não fala que a sonegação é 5 vezes maior. Esse mesmo empresário. E você escreveu o artigo baseado na CPI que mostra 460 bilhões a sonegação só da Previdência. Em determinado período. 450 bilhões, e desses 450 bilhões, 275 bilhões são irrecuperáveis, são de empresas, empresas que não sumiram, pagaram e que sumiram do mapa, foram empresários extintas. Já fugiram, já arrumaram outra empresa, botaram em nome de outras pessoas. Então você vê, então tem que ser combatido isso. Mas tem 175 bilhões de empresas que estão aí, que são as grandes empresas e são os grandes bancos. Bancos, né? Que não recorrem. Bancos que tem 6 bilhões de lucro líquido num trimestre e que sonega o dinheiro da Previdência. Então, assim, a ação do poder público tem que ser para cima desses que não recolhem. Claro, tem fraudes, né? Tem que ver o sistema da Previdência, deve ter, mas isso essa é uma questão de controles internos, de verificação. Isso não tem um impacto tão... A questão é a não arrecadação. E aí isso inviabiliza. E a questão da reforma, o que eles propõem é você tirar direitos, por exemplo, dos professores, das mulheres que se aposentam com uma idade menor e um tempo menor, trabalhadores rurais. A proposta que está lá no Congresso é essa, altamente prejudicial a esses setores da sociedade. Então, por isso que, com certeza, esse vai ser um grande debate. O partido vai estar nesses debates, vai estar discutindo, como ele sempre fez. O PT sempre discutiu os grandes temas do Brasil. Nós vamos continuar. Como somos oposição, vamos estar questionando o governo, cobrando o governo. Ao menos eu tenho essa prática, cobrar o governo. Cobrar o governo naquilo que foi prometido, questionar aquilo que estão encaminhando. Ontem o Ciro Gomes se reuniu com a Marina Silva na perspectiva de formar uma oposição que, segundo a Marina, não seria uma oposição com o PT, porque o PT ele quer formar um guarda-chuva e colocar todo mundo embaixo dele. E eles não queriam se submeter à oposição do PT, querem fazer uma oposição independente, segundo eles. Eu assisti também uma entrevista com o Boulos, né, do PSOL, que dizia que a oposição tinha que ser mais ampla, tinha que abarcar todos os partidos, mas que não poderia ser comandada por ninguém, né? Pelo PT, por exemplo, que é o maior partido na Câmara dos Deputados. O senhor concorda com essas avaliações sobre a oposição? Como deve se comportar a oposição? Eu acho que tem que haver nós temos que ter um diálogo, fazer uma grande frente de oposição, né? Acho que, em primeiro lugar, os partidos de esquerda têm que ter um diálogo para estarem juntos, unidos. Esse seria o ideal. O PT conversa bastante com o PSOL, também com o PCdoB. O PCdoB está numa situação, ele está na lista dos partidos que poderão perder fundo partidário, tempo de televisão, talvez ter que se fundir ou não, e, portanto, vai ter um espaço bem reduzido. O PDT ainda tem um espaço melhor. A Marina da Rede está na lista também de ser extinto. A Marina teve 1 milhão só de votos para presidente. O senhor tem uma lista aqui de partidos, quantos são? Tem 14 partidos que estão nesse rol aí, nessa situação de deixar de existir. A Rede está lá, o PMN também, o PCdoB está nesse rol aí. E o PDT não, o PDT elegeu já uma bancada um pouco melhor, então realmente tem uma boa representação. Agora,
O Ciro perdeu a eleição e ele sempre xingou o PT, continua xingando, né? Tem muita gente que não leva a sério ele também, mas eu acho que assim mesmo o PT vai fazer todo o esforço para estarmos juntos. O PT é a maior bancada, não quer dizer que ela que vai comandar, mas o sentimento pouco que eu já ouvi de vários parlamentares e da liderança, que é importante a gente se unir, defendermos o Brasil, os trabalhadores, as ameaças contra trabalhadores continuam muito fortes, o desemprego está alto, né? Um desemprego que cresceu agora. Eu ouvi uma outra pessoa entrevistada ontem aqui dizendo que desemprego do governo Lula. Eu quero dizer para ele, né, que ele tem que olhar os dados do IBGE e da história, que foi o período que mais se gerou emprego. Foram mais de 20 milhões de empregos gerados no período do Lula presidente e da Dilma. Dezembro de 2014, é só pegar o menor desemprego da história do Brasil. E depois, com o golpe, claro, desestabilizar a economia, você não tem nada que dê certo. Já são 2 anos e meio, né? 2 anos e meio, mais da metade de um mandato. Ele que é o culpado. Quem colocou Michel Temer lá, e o Bolsonaro votou para colocá-lo, é responsável pelo desemprego de quase 14 milhões de pessoas. O senhor é economista, eu queria fazer uma pergunta. Porque a crítica que se faz ao PT e ao governo do PT é de que ele destruiu as estruturas da economia e levou o país ao caos, né? Qual é a sua avaliação em relação a isso? Como economista, mais como economista e menos como político? Você sabe que, de um modo geral, na maioria dos países, quem fomenta a economia, quem induz, né, crescimento, não é iniciativa privada, não são as empresas, é o poder público, é o governo. São os investimentos públicos, são os financiamentos públicos, são as obras públicas. Os Estados Unidos, o país mais rico do mundo, é só olhar a história. Nos momentos mais difíceis, o governo é que gerava emprego, né, com obras, etc. O Lula fez isso, né? O governo do PT, os 12 anos, foi isso. Grandes obras, construção de creches, escolas. Só aqui no Amazonas, milhares de casas construídas, obras nas universidades, escolas técnicas, foram mais de 300 novas construídas no Brasil. É isso, foi um governo que estimulou a economia. Crédito, com juros adequados, você ampliou muitas vendas, o consumo. Isso que eu desafio qualquer empresário. 12 anos desse governo, quem é que perdeu dinheiro? Todos ganharam dinheiro. Todos, os mais pobres foram olhados pela primeira vez, os mais ricos, ninguém mexeu no que... Aliás, devia ter mexido, né? Porque sabe que o único imposto que até hoje não foi regulamentado, que está na Constituição, é o imposto sobre grandes fortunas. Por isso se discute hoje taxar, no caso, o imposto sobre grandes fortunas para os ricos, que pagam bem menos do que os pobres em termos de impostos, e taxar a movimentação financeira, que no caso seria o lucro, nem a movimentação, o lucro financeiro. Nós temos que ter um imposto sobre os altos lucros do setor financeiro. Não é a movimentação financeira, né, que seria o cidadão lá. Estou falando dos lucros, que você acabou de lembrar, dos bilhões de lucros dos bancos, e eles proporcionalmente pagam uma mixaria de impostos, né? Então, são dois impostos que deveriam existir no Brasil. Então, foi um período de crescimento da economia, um crescimento de investimentos, de qualidade de vida da população, de emprego. Esse foi o período do governo Lula e Dilma, do Partido dos Trabalhadores. Isso incomoda, porque a turma deu um golpe e a economia piorou. Agora tem um novo governo, ele tem a responsabilidade agora de gerar emprego, de melhorar a economia. Quem ganhou a eleição tem a responsabilidade. Então, a turma tem que começar a cobrar de quem ganhou. Quem elegeu o Bolsonaro tem que começar a cobrar do Bolsonaro. O PT já está fora do poder há 2 anos e meio. Essa questão do lucro dos bancos é uma questão que as pessoas não levam muito a sério, mas, por exemplo, o Banco Itaú tem em torno de 20 bilhões de lucro líquido por ano, né? Só no trimestre ele tira 5, 6 bilhões de lucro líquido. Então, em 4 vezes dá em torno de 20 bilhões para cima. Não é menos de 20 bilhões. Se fosse taxado como é taxado o imposto de renda, 27,5%, daria mais de 5 bilhões para os cofres do Estado. Não é justo que se pague. O Itaú com os acionistas dele são 5 famílias, né?
Então, não seria justo pagar esses 5 bilhões virem para o Estado? Não é? Por isso que essa é uma luta que tem que existir. Eu acho que os mais ricos no Brasil pagam menos impostos do que os mais pobres. Essa Agora, é a justiça fiscal e tributária. Aí eu vou voltar de novo ao governo do PT, ao Lula e à Dilma, que não fizeram também isso. Né? Não cobraram. Essa é uma cobrança que é feita, isso já foi avaliado também. Né? Você teria que ter aproveitado o momento. O Lula, principalmente quando o Lula saiu, ele saiu com as maiores taxas de aceitação. Foi o presidente que teve o maior percentual, né, da população apoiando o governo e satisfeito, né, com o governo. Foi do Lula. E, portanto, muita coisa poderia ter sido feita, mas são 500, né, mais de 500 anos de um Brasil que teve mais de 350 anos de escravidão negra. E quando foi libertados os escravos, eles foram assim, libertados. A partir de amanhã você está livre. Sem estudos, sem terra, sem nada. Sem instrumentos para trabalhar, nada, abandonado. De lá até hoje nós temos consequências para o Brasil. Por isso que no Brasil a maioria são negros, os presos, os mortos e os envolvidos na violência, de modo geral. É uma dívida que o Brasil tem com o seu povo, principalmente o povo negro, e os mais pobres lá. E não dá para o PT, o Lula, em 8 anos, ou 12 anos, ou 16 anos, conseguir resolver tudo. Né? Precisa de um tempo. Eu acho que no Brasil nós temos que ter projeto de longo prazo. Isso vale aqui para o nosso Estado também. Nós temos que pensar a longo prazo. O ideal é você ter governos que iniciam um processo. Por que as coisas boas que o Lula fez não podem ser continuadas? Tem uma coisa que ninguém ousou mexer nas campanhas políticas, que era o Bolsa Família. Por quê? Uma coisa que deu certo. É um repasse de um recurso para o mais pobre, que faz o quê com o dinheiro? Gasta. Circula na economia o dinheiro. E ele ajuda a manutenção daquela família. Ela não mantém toda a família, mas ajuda. E depois tem obrigações na área da saúde e da educação para aquela família. Então, deu tão certo que a ONU recomenda essa proposta para países mais pobres, países que estão aí tentando enfrentar a pobreza, a miséria e tudo mais. E nenhum candidato a presidente propôs acabar, né, com o Bolsa Família. Então, um bom projeto, e assim outros que deveriam continuar. A ideia de você cada vez ampliar mais aquilo que está dando certo. Agora, para a gente concluir, nós já passamos de 40 minutos. Qual é a sua expectativa do novo governo de Bolsonaro? Olha só, se ele fizer tudo o que ele falou na campanha e até antes, vai ser um desastre, e eu não torço por ele por causa disso. Se ele fizer tudo isso. Por quê? O discurso é discurso de ódio, discurso de perseguição, discurso de acabar com pessoas, discurso de violência, de armar as pessoas, sair matando como se essa fosse a solução. Se ele fizer isso, vai ser um desastre, vai ser um retrocesso sem fim na história do nosso país aí. Depois tem a questão econômica, porque ninguém sabe qual é a proposta do Bolsonaro. Do Bolsonaro não sabe nada. As pessoas começam a ouvir o cara que diz que vai ser o ministro da Economia. Eu não sei quem é mais doido, mas esse é um doido varrido. E vai ser um desastre. O senhor está se referindo ao presidente? Ao futuro ministro da Economia, né? Que eu até agora não consegui entender de onde tira essa figura tenebrosa, envolvida em corrupção, em esquemas. Esse vai ser possivelmente o chamado superministro da Economia. Aliás, os nomes todos que o presidente eleito está colocando, parece que todo mundo está envolvido em algum ato de corrupção. Aí eu não entendo. Ganhou a eleição dizendo que vai combater a corrupção, mas as pessoas todas estão sendo colocadas, todo mundo tem envolvimento com corrupção. Aí eu gostaria que quem defende Bolsonaro defendesse isso ou não. Por isso que a questão da corrupção não é tão simples, né? Falou contra a corrupção, mas está nomeando, vai querer nomear gente envolvida em corrupção. Ok, esse é o deputado José Ricardo, deputado estadual, foi eleito deputado federal, assume no dia 1º de fevereiro de 2019, na Câmara dos Deputados. O PT vai perder um grande parlamentar aqui no Amazonas, né? Eu vou continuar
Na aqui mesma na Assembleia. nós temos as pautas federais, com certeza vão estar envolvidos, que afetam o nosso Estado. A questão da saúde e educação, nós vamos estar... Porque boa parte dos recursos que o Estado recebe são federais. Fundeb dos professores, recursos para a área da saúde, todos são federais. Por isso que eu digo, vamos continuar essa linha fiscalizatória. Então, eu posso continuar trabalhando, fiscalizando os hospitais aqui, vendo a aplicação do recurso, ou a falta do recurso. Tem as emendas parlamentares para a gente direcionar para áreas urgentes, nós temos. E, portanto, vamos continuar na mesma linha, as pessoas podem continuar contando o Zé Ricardo, e eu vou continuar prestando contas também. Né? Toda semana, pretendo, estando em Manaus, lá em cima da Kombi, no terminal de ônibus, apresentar para a população o trabalho que está sendo feito. É o que eu sempre fiz, na época de vereador, agora de deputado estadual, e agora vamos continuar fazendo como deputado federal. A Kombi vai ser mantida? Tá sendo recalchutada aí, tá? Alguns probleminhas e amanhã eu já estou de volta. Vou começar lá em Iranduba. Aquela Kombi é sua mesmo? Minha Kombi. Porque o Praciano tinha uma, né? Depois... a dele estava bem baqueada, né? Como se fala, né? Mas a minha era nova, mas agora também já está bem usada. A gente utiliza bastante. Ok. A gente podia falar de muito mais assunto, mas o nosso tempo é curto. Eu não vou extrapolar muito, porque o tempo que a gente está dando para os deputados federais é esse de 40 minutos, em média. Eu agradeço a sua presença. Só para dizer assim, uma das lutas vai ser a defesa da Zona Franca de Manaus também. Sim. E a geração de emprego. Nós temos que trabalhar seriamente essa questão. Manutenção do nosso polo industrial e brigar muito para a gente ter outros caminhos alternativos à Zona Franca também. Então, é onde devemos também nos envolver bastante, para gerar emprego e oportunidades. Eu queria só para a gente terminar mesmo agora, como é que o senhor está enxergando esse novo governo do Amazonas, o Wilson Lima? Olha, eu falei para o Luiz Castro, né, deputado lá na Assembleia, já na semana passada, parabenizei, não apoiei no segundo turno, não estive envolvido, embora todo mundo ao meu redor, todo mundo votou nele, né? Mas, assim, a minha proposta que eu coloquei é aquilo que eu sempre defendi. Acho que o governo precisaria ouvir mais a sociedade, ter uma interlocução melhor, segmentos, discutir o orçamento, ver o interior, ouvir mais, receber mais, acolher mais sugestões, ter um processo mais participativo. E a outra é a transparência. Para combater corrupção, não é só correr atrás de bandidos, você tem que dar transparência para a sociedade saber o que está sendo feito com o dinheiro. Então, os contratos, essa caixa fechada dos contratos, das licitações, bota na internet, dê transparência nas compras públicas, nos detalhes. E aí você vai ter mais gente fiscalizando e tentando coibir corrupção, desvios, né, superfaturamento e tal. Então foram as duas colocações que eu apresentei, que eu acho que pode ajudar o governo. Fora isso, eu espero que tenha uma equipe que se dedique. O Estado é grande, as necessidades são muitas. É um desafio enorme, né? O Amazonas, o maior estado da nação, e ao mesmo tempo fronteiras enormes por conta do narcotráfico, aí, a violência. Então, o que eu puder ajudar, a gente ajuda. Não faço parte do governo, etc., mas como deputado, nós vamos fazer o que for possível para o nosso estado, buscar recursos que fortaleçam os serviços públicos para a população. Ok. A gente agradece a presença do deputado Zé Ricardo. Encerramos aqui a nossa live, agradecendo também a sua audiência. Muito obrigado.